você está em pé, por favor, abra sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 2. Aleluia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como o som de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afligiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo: vede, não são porventura galileus todos que estão aí falando? Verso 12: todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Verso 13: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Verso 14: então se levantou Pedro, diga, se levantou Pedro, com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Amém. Pode assentar, em nome de Jesus, já foi orado aqui. Aleluia. Meus amados, estamos iniciando nesta semana uma série de cultos, onde estaremos tratando sobre o tema avivamento. A promessa continua, porque essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, isto é, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa continua, a promessa ainda arde no coração de Deus, a promessa ainda urge no coração de Deus, a promessa de um grande avivamento para a sua igreja. Pedro aqui, ao explicar o acontecido para os ouvintes, ele disse que aquilo que estava acontecendo era para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Promessa feita por Deus nos dias do profeta Joel. E Pedro está dizendo aqui no versículo 39 que essa promessa diz respeito à igreja de Barra do Choça. Acho que pouca gente entendeu o que eu li. Pedro disse que essa promessa diz respeito à igreja de Barra do Choça. Aleluia! A promessa continua. A igreja dos últimos dias, ela necessita, é urgente, um avivamento espiritual, um reavivamento espiritual. É urgente que a igreja receba da parte de Deus esse reavivamento, porque nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias apertados. O apóstolo disse que nos últimos dias sobreviriam, ou nos últimos tempos sobreviriam dias difíceis, e nós estamos vivendo dias difíceis. A figueira está sendo balançada, os figos ruins
dos frutos podres. Desculpe o peso da palavra, mas os frutos podres, os frutos ruins, ao balançar da figueira, não vão suportar e vão cair, mas ficarão firmes com os vendavais, com os assopros, com o levantar das ondas, aqueles que estiverem com o seu coração, com o seu espírito avivados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que é ser avivado? Estamos vivendo também uma confusão. Se puder tirar um pouquinho do retorno aqui, eu lhe agradeço, cara. Só do retorno. Estamos vivendo uns dias de confusão sobre o que é avivamento. Nós temos aí espalhados por aí afora muito movimento, muita coisa estranha. Gente fazendo coisas dizendo que são avivados, mas na verdade, biblicamente, não é um avivamento. A igreja de Atos, inaugurada aqui no capítulo 2, ela foi fundada por Jesus, quando ele disse assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali ele ele funda a igreja. E ela é inaugurada aqui no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os irmãos que estavam reunidos. E quando eu olho para a igreja de Atos capítulo 2, a seguir, e eu olho para os movimentos ditos avivalistas de hoje, há uma distância muito grande, há uma distância enorme. Porque tem gente que pensa que avivamento é isso aqui, é rodar, é pular, é fazer coisas estranhas. Isso não é avivamento, nunca foi. Avivamento bíblico, nós vamos ver, Deus vai mostrar. Não sou eu, não serão os pregadores, mas é Deus que vai mostrar o que é ser uma igreja avivada. Deus vai mostrar, então pedindo ao Senhor, mostra-nos o que é ser avivados, mostra-nos o que é ser realmente cheio do Espírito Santo, para que nós possamos fazer a diferença nessa geração. A igreja precisa ser avivada, mas para a igreja ser avivada, ela tem que entender o que é avivamento, ela tem que entender o que significa ser avivado, ela precisa entender como é que ela deve se portar para que seja avivada. Então a igreja necessita desse avivamento. E vamos começar na noite de hoje a refletir sobre isso. E eu quero começar com algo que eu gosto muito, que é a pregação. A pregação pentecostal, a pregação avivada, né? A gente gosta, eu digo a gente porque a gente mesmo, me incluo no meio. A gente gosta de ouvir pregador efusivo, pregador, avivado, pregador cheio do Espírito Santo. A gente gosta de ouvir uma palavra avivada. E aqui no texto em questão, mais precisamente no versículo 14, Pedro, juntamente com os 11, ele fica em pé e ergue a sua voz. Em outras traduções diz em voz alta, ou seja, Pedro ali começa a pregar. E aqui nós temos a primeira pregação pentecostal, a primeira pregação na era da igreja avivada. Eu quero que você analise o discurso de Pedro e compare esse discurso com as pregações que a gente ouve hoje. Pregações inclusive ditas pregações avivadas. Reflita sobre isso. Pedro, com os 11, ergue a voz e diz para os ouvintes: atenta no que eu tenho para vos dizer, advertimos
nos seguintes termos. Então Pedro é o primeiro pregador pentecostal da história da igreja. O primeiro pregador pentecostal. Para aquela igreja que acaba de nascer no meio do fogo. Uma igreja que acaba de nascer na efusão do Espírito Santo. E para aquele povo que estava ali atônito ouvindo aquilo tudo, ele precisava entender o que está acontecendo nesse momento. E Pedro se levanta e começa a pregar. Então falar sobre pregação não pode ser separado de falar sobre o pregador. O pregador é parte da pregação, sim ou não? O pregador é parte importante da pregação. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando sobre a pregação pentecostal, eu estou falando sobre o pregador pentecostal. O pregador pentecostal. Vamos lá, para a gente ganhar tempo. Então, a pregação pentecostal, ela deve ser carregada do poder do Espírito Santo. Da mesma sorte que o pregador pentecostal, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo para que a sua pregação seja poderosa no Espírito Santo. Para que a igreja receba a mensagem no Espírito Santo, transmitida pelo poder do Espírito Santo na vida do pregador avivado, do pregador pentecostal. Nós estamos vivendo aí uma era de muitos pregadores vazios e ao mesmo tempo muitas pregações vazias, ocas, cheias de lacuna, pregações que não edificam, pregações que não provocam a alma ou o espírito dos ouvintes, pregações que não trazem resultados práticos para a vida da igreja, pregações que massageiam o ego das pessoas, pregações que são mais palestras coach do que uma pregação. São pregadores que estão vazios, pregadores que perderam a essência e suas pregações se tornam pregações ineficientes e ineficazes. A Bíblia diz aqui no versículo 4 que todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi só alguns. Diz a história que 120 irmãos estavam ali naquela casa, assentados no mesmo lugar. E de repente o Espírito Santo veio sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é do meio desses que ficaram cheios do Espírito Santo que se levanta Pedro. Pedro é um outrora covarde, negou Jesus 3 vezes. Agora ele se levanta com poder, ele se agiganta como um verdadeiro pregador, cheio do Espírito Santo, e começa a falar. A pregação de Pedro é uma pregação cheia do Espírito Santo, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos recomenda na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O verbo enchei-vos é um verbo no modo imperativo, é uma ordem. Deus não está sugerindo que você seja cheio. Deus não está pensando que você deveria ser cheio. Deus não está mandando você fazer uma escolha de ser cheio ou não. Deus está dizendo pela sua palavra: enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. A igreja de Deus recebe uma ordem: seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E como você reconhece quem é cheio do Espírito Santo? E como você reconhece quem tem e quem não tem? Pelos frutos que ele apresenta.
Você não pode medir se a pessoa é cheia do Espírito Santo no culto, onde ela pula, onde ela rodopia, onde ela levanta a mão, onde ela fala língua estranha. Não, você não pode medir, né? Se esse pregador, se essa pessoa é cheia do Espírito Santo apenas por um momento de culto. Gálatas 5 vai nos falar sobre o fruto do Espírito. E lá tem mansidão, lá tem amor, lá tem domínio próprio e tantas outras coisas. Leia Gálatas 5, você verá como reconhecer quem é realmente cheio do Espírito Santo. É muito fácil eu ser crente aqui na frente de vocês. É muito fácil eu ser pentecostal aqui na frente de vocês. Mas e os frutos? E o fruto que eu estou apresentando no meu dia a dia? São esses frutos. Na verdade não são esses frutos. É esse fruto, porque lá está no singular. O fruto do Espírito é isso que vai determinar o meu grau de espiritualidade. Então não meça o pregador apenas pela sua pregação. É por isso que é perigoso você ficar se espelhando em pregador da internet. Não se espelhe em pregador da internet, porque você só conhece ali. Você só vê ele ali naquele momento da pregação, mas você não sabe onde ele congrega, você não sabe onde ele toma ceia, você não sabe onde ele comunga com seus irmãos, você não sabe quem é o pastor dele, você não sabe quem é a denominação dele, você não sabe de onde ele surgiu. Tenha cuidado com esse pregador. Valorize a quem você conhece, valorize quem está perto de você, analise e veja quem está cheio do Espírito Santo, se espelhe nele, se espelhe nela. Aleluia! E a palavra de Deus fará efeito na sua vida. O pregador pentecostal, ele é cheio do Espírito Santo e, portanto, a pregação pentecostal, ela precisa ser carregada e direcionada pelo Espírito Santo. Cheio do Espírito. Pedro se levanta. Irmãos, é linda a história de Pedro. Se você pega Pedro antes do Pentecostes, você vai ver um Pedro terrível. Pedrão deu um trabalho, parece, como você não imagina. Pedro era afoito, efusivo, sanguíneo, precipitado, instável, volátil, medroso. Às vezes tinha um ímpeto de valentia ali naquele momento, quando ele corta a orelha de Malco lá no Getsemane. Jesus tem que falar assim: Pedro, calma, Pedro, bota a tua espada na bainha, Pedro. Se eu quisesse me defender, Pedro, eu oraria ao Pai, ele enviaria miríades de anjos para me defender. Pedro, fica tranquilo. Pedro nega Jesus. Pedro anda sobre o mar, mas duvida ali no meio do caminho, começa a afundar. Jesus tem que arrancar Pedro ali das águas e levar de volta para o barco. Traiu, negou Jesus. Mas quando Pedro é cheio do Espírito Santo, ele se levanta sem medo, determinado, se levanta com força, com bravura e começa a pregar o Evangelho com poder. Aleluia, começa a pregar o Evangelho cheio da presença do Espírito Santo. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito. Nós precisamos de uma vida cheia da presença. Precisamos de uma vida carregada da presença de Deus, para que possamos pregar o Evangelho com poder e ousadia nesses dias. Em segundo lugar, a pregação pentecostal, ela é bibliológica. E é isso, pastor. A pregação pentecostal tem que ter Bíblia. Você vê uns pregadores por aí que lê um texto, aí ele foge do texto e nunca mais volta para o texto. Não tem Bíblia, não tem palavra, não tem, como dizia meu pai e minha mãe,
não tem substância, uma palavra rala, uma mensagem frágil, uma mensagem que não surte efeito duradouro. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Temos que pregar a palavra, temos que viver a palavra, temos que nos alimentar da palavra, temos que nos fortalecer na palavra. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a quem constrói uma casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem a enxurrada, vem tsunami, vem terremoto, vem furacão, bate contra aquela casa, mas ela não cai porque está firme na palavra. Esse negócio de culto avivado sem palavra não existe, irmãos. Foge de lá. Esse negócio de repetir de movimento sem palavra não fortalece, não funciona, não tem funcionalidade prática para a nossa vida. Eu poderia ficar aqui dizendo: tem anjos aí, ó, tem um anjo aqui, tem um anjo lá. Eu vejo o céu aberto, um brado de fogo caindo sobre sua cabeça, mexendo com o seu emocional, mexendo com a sua imaginação, porque a nossa mente é fascinante. Quando a gente ouve, a gente começa a imaginar, a gente começa a reproduzir essa imagem, essa história, essa palavra, através de imagens que vão sendo geradas no nosso cérebro, e nós vamos entrando na onda, vamos sendo induzidos. E tem pregador que é, ó, fera nisso aí, tá? Especialista em manipular as pessoas, especialista em manipular a igreja, especialista em fazer você chorar. A pregação pentecostal, ela tem palavra, ela tem Bíblia. Olha o que diz o versículo 16. Eu vou ler o 15 para você entender. Pedro então levanta agora, cheio do Espírito Santo, e diz assim: esses homens que vocês estão vendo aqui não estão embriagados, até porque são apenas 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Verso 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel. E quem é o profeta Joel? É um escritor bíblico do Antigo Testamento. Pedro começa a sua pregação ali citando a Bíblia, e aí ele começa discorrendo. Ele vai lá para o versículo 25, quando ele vai falar sobre Davi, falando sobre Jesus. Ele cita o Salmo de número 16, a partir do verso 8. Então ele gera sua pregação, ele produz sua pregação baseado na palavra de Deus. Para que você quer saber da minha vida para eu ficar contando ela para você aqui em cima do público? Para que você quer saber de história lá, de não sei lá onde, história da Conchitinha? Pregar a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. É por isso que a geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração fraca. Nós não somos avivados ainda. Não somos. Porque a nossa geração não está sendo alimentada direito com a palavra. Nós não somos avivados, porque nós só queremos palavras que massageiam o nosso ego. Nós só queremos palavra que nos leve para cima. Nós só queremos palavras que nos elogiem. Mas a palavra de Deus, ela, além de alimento, ela é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai no fundo, e para essa espada penetrar, ela precisa perfurar, e dói. Ela dói, porque para ela entrar, ela perfura, causa desconforto em alguém. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai espinhar, vai pular de lado. Ai, está doendo, porque essa palavra comigo? É a espada furando, penetrando, para
questões do coração. Então a pregação pentecostal, ela precisa ter palavra. Pregadores, preguem a palavra. Igreja, ame a palavra, e assim sereis vós avivados pelo Espírito Santo. A palavra produz. A Bíblia diz, Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir de quê? Histórias, contos, gibi, revista de fofoca, horóscopo, jornal, página na internet. Não, de ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu tenho que amar essa palavra, eu tenho que carregar essa palavra, eu tenho que viver essa palavra, porque ela é que produz a fé no meu coração. Ah, pastor, mas a igreja de hoje está assim, não tem mais milagre, Deus não faz mais nada. Cadê a fé? E a fé é gerada por quê? Pela pregação da palavra. E se não se prega a palavra, não se gera fé. E se não se gera fé, não tem milagre. É simples. A conta é essa. Se não tem palavra, não tem fé. Se não tem fé, não tem milagre. Então nós não podemos reclamar da falta de milagre hoje, se a gente não amar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Pedro disse: varões, israelitas, judeus piedosos, ouviram o que eu quero dizer. Isso aqui que vocês estão vendo não é embriaguez, mas é para se cumprir o que está escrito na Bíblia. Jesus venceu o diabo lá no deserto com a Bíblia, com a palavra. Pedro começa sua pregação com a palavra. Então é viver e pregar a palavra de Deus. Porque tem culto por aí que é só forró e dança. Só. Não tem palavra. O povo vai limpar no forró, que vai, porque nosso corpo, nosso cérebro é musical. Começa a bater palma para você ver se seu corpo não vai no balão. E vai. E o povo acha que aquilo ali é avivamento, é mover de Deus, é mover do corpo. Mover do corpo. Ele não tem palavra, só tem do forró. Infelizmente, é uma realidade que nós vivemos por aí, em muitos lugares, ditos pentecostais, em muitos lugares, ditos avivados. Mas olhando para a Bíblia, o verdadeiro avivamento produz em nós o desejo e o amor pela palavra de Deus. Desejo e amor pela palavra de Deus. Quem não ama a palavra de Deus, quem não gosta de conhecer, quem não gosta de ouvir Bíblia, quem não gosta, não é avivado, não tem jeito. Você pode até ficar com raiva de mim, mas é o que a Bíblia nos ensina. Quem não ama a Bíblia, quem não ama estudar a Bíblia, não é avivado. Não é, não tem como. Você dizer que tem o Espírito Santo, você dizer que é cheio do Espírito Santo e desprezar as verdades da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Viva, deixa eu por aqui porque meu tempo está acabando. Em terceiro lugar, a pregação pentecostal, ela é, além de bibliológica, ela é cristológica e cristocêntrica. Ué, mas as duas coisas, os dois termos na mesma coisa, não. Cristológica fala de Cristo, quem Ele é, de onde Ele veio, o que Ele fez. Isso é cristologia, né? De onde, o que Ele gosta, o que Ele fez por nós, fora por nós, como tudo isso aconteceu, como a história se deu. Isso é cristologia. E Pedro vai dizer aqui na sua pregação, versículo 22,
Pedro diz: Jesus é varão aprovado por Deus diante de vós. Versículo 33, Pedro diz: Jesus foi crucificado por mãos iníquas. Versículo 24, Pedro diz: Deus, porém, ressuscitou Jesus dos grilhões da morte. Versículo 25, Pedro diz: Jesus Cristo é Senhor. Versículo 31, Pedro disse: Jesus Cristo ressuscitou. Versículo 32, Deus ressuscitou Jesus. Versículo 33, Pedro diz: Jesus foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Pedro diz ainda: Jesus derramou o Espírito Santo sobre nós. Pedro diz: Davi testificou de Jesus, dizendo: diz o Senhor ao meu Senhor, entra e senta à minha direita. Isso é cristologia. A pessoa de Cristo tem que se tornar conhecida. A pessoa de Cristo tem que se tornar conhecida. Ah, não, eu sou pentecostal. É? Tu sabe a história da redenção? Não sei, então é. Não, eu sou pentecostal, eu sou cheio do Espírito Santo. Você conhece a história de Cristo? Desde a sua concepção até a sua ascensão, suas promessas, sua doutrina? Não, então você não é avivado, você não é cheio do Espírito Santo. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele conhece Cristo. O próprio Cristo falou: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra. Quem é de Deus, escuta a minha palavra. Conhecem, eu me tornarei conhecido dele. Cristologia. Mas a pregação pentecostal também é cristocêntrica. O que isso quer dizer, pregador? Quer dizer que Cristo é o centro da pregação pentecostal. O verdadeiro pentecostalismo bíblico, avivamento bíblico, é aquele onde Jesus é o centro. Que está meio diferente hoje. Hoje o centro é Jesus. Jesus é um garçom que só vem para servir as nossas necessidades. Hoje, por aí, Jesus é como se fosse Papai Noel, com um saco cheio de presente nas costas para dar para o povo. Mas a pregação pentecostal, o crente pentecostal, Jesus é o centro. Jesus é o centro. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o centro da sua vida. Ele é o centro do seu louvor. Eu queria que você analisasse o que você está cantando na igreja. É música que exalta ao Cristo ressuscitado, ou é música que exalta o homem? Porque hoje está se trocando Jesus pelo homem. Hoje o homem é o centro, chamado de antropocentrismo. O cristocentrismo saiu de cena. Mas eu quero profetizar que aqui nessa igreja Jesus ainda é o centro. E se Jesus ainda é o centro dessa igreja, levanta a sua mão nessa noite e adore o seu nome. Adore a Ele, porque Ele é o centro da nossa adoração, é o centro do nosso louvor. Ele é o centro.
A pregação pentecostal, ou seja, a pregação avivada, o crente avivado, ele tem amor às almas perdidas e ele visa salvação. Salvação. Olha o que aconteceu com a pregação de Pedro. Após concluir sua pregação, diz o versículo 37, onde o Davidson leu aqui como leitura, parte da leitura oficial. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer, irmãos? O que nós vamos fazer? Se fosse para perguntar para muitos pregadores de hoje, eles diriam: venha para cá, levanta a sua mão, aceita Jesus, que sua vida financeira vai melhorar. Aceita Jesus, que Ele vai te curar. Aceita Jesus, que Ele vai resolver todos os seus problemas. Aceita Jesus, que teu casamento vai bombar. Aceita Jesus, que a porta vai se abrir. Aceita Jesus, que tudo vai dar certo na sua vida. Não, Pedro diz assim, versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Essa é a essência da igreja avivada: anunciar o Evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que eles se arrependam dos seus malfeitos e a sua alma seja salva no dia do Senhor. Ao dizer isso, aquelas pessoas se renderam a Jesus, diz a Bíblia, que quase 3.000 almas foram agregadas à reunião dos santos naquele dia. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmão, tudo que a gente faz na igreja, fica de pé, nós já estamos encerrando, por favor. Tudo que a gente faz na igreja deveria culminar em salvação de almas. Nossas festas deveriam culminar sempre em salvação de almas. Nossa pregação, nosso louvor, nossa música deveria culminar, finalizar, concluir com a salvação de almas. Oremos a Deus para que tudo que nós fizermos, primeiro exalte o nome do Senhor, porque Ele é o centro, mas também produza salvação naquelas pessoas que estão nos ouvindo. Produza salvação naquelas pessoas que estão com os ouvidos atentos, ouvindo a nossa pregação. A igreja avivada tem que se preocupar com as almas que estão perdidas lá fora. Isso é a igreja avivada. Isso é um culto avivado, onde tem salvação de almas, onde tem palavra e onde tem o poder de Deus manifesto no meio do seu povo. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Que o Senhor possa avivar a sua igreja, que o Senhor possa encher essa igreja, que o Senhor venha nesses dias a levantar uma igreja poderosa como levantou no dia de Pentecoste, que não teme nem a morte, nem o perigo, nem os leões, nem a perseguição, nem o fogo, nem a espada, nem palavras persuasivas de homens cruéis, mas que ela permaneça de pé, pregando e vivendo a palavra de Deus. E esse seja o nosso propósito, irmãos. Que esta seja a nossa missão. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. Vamos orar para que Deus se mova no meio de nós. Eu não vou chamar você para receber a unção. Nós vamos orar. Vamos juntos orar. E a nossa oração é para que Deus Ele venha avivar seu povo. Começando de mim. Aí você ora, começando de mim, Senhor. Começa por mim. Começa por mim. Me enche. Me usa. Me batiza com o teu Espírito para quem não é batizado. Me renova no interior. Renova com o teu Espírito para quem já é batizado.
Me permita falar em língua estranha, me permita ser profeta, me permita ser usado para curar o enfermo. Peça a Deus para começar da sua vida.